Glória a Deus. Peço a vocês para que abram as vossas Bíblias em Gênesis, capítulo 3. Estaremos lendo do versículo 1 ao versículo 13. Glória a Deus. Aleluia. Bom, assim diz as Escrituras. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então o homem disse: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à mulher: que é isso que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou, e eu comi. Amém, meus irmãos? Pai, levantamos o clamor, meu Pai, da oração, meu Pai. Nos prostramos diante dos seus pés, meu Pai. Que a ministração, que tudo aqui que for dito, meu Pai, suba como suave aroma às suas narinas, Senhor. Que o Espírito Santo de Deus faça presença aqui hoje, meu Pai. Que venha ministrar em nossos corações, meu Pai, em nossa mente. Que tudo agora, Pai, seja desconecto e temos conexão somente com o seu reino, meu Pai. Estamos aqui para te louvar, para te adorar, para te exaltar. Estamos aqui para ti, Senhor, e não por nós. Não por nós, pois somos falhos, mas o Senhor é perfeito. E o Senhor ministra perfeitamente os nossos corações. Faça presença, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nosso Senhor. Bom, meus irmãos, como a gente viu no texto, a serpente, que depois mais adiante ela vai ser chamada como o diabo, né? Que o diabo era a serpente que estava ali, sendo auxiliada pelo diabo, que estava no jardim. A gente vê que ele tem as suas façanhas para chegar até as pessoas que estão no propósito, que têm um propósito com Deus, e tirar as pessoas do propósito de Deus. A gente vê isso desde o início da criação, e a gente continua vendo isso nos dias de hoje, nos dias atuais, onde pessoas são persuadidas pelo inimigo, e ele não chega como muitos acreditam que chega. Ele não chega com chifrinho, com rabinho e com garfinho na mão, falando: olha, eu sou o diabo, estou aqui para persuadir vocês. Pelo contrário, ele chega com o quê? Com uma falácia. Por que falácia? Porque parece verdade. Parece que é real, mas é mentira. Porque como ele chegou à mulher e disse, ele diz o que para a mulher? É verdade que Deus disse? Ele já começa com entonação de pergunta. E ele vem na sequência: não comam. E fala para a mulher: é verdade que Deus disse que vocês não podem comer nada que está aqui, nenhuma fruta no jardim? Então é uma falácia, porque Deus disse o quê ao homem? Porque a mulher não tinha sido criada ainda.
Só existia Adão ali, né? O Adão, a mulher também era Adão, mas só existia o homem. Quando Deus criou e falou somente com o homem. Falou o quê? Você pode comer de toda a fruta do jardim, de tudo que está nesse jardim, mas não pode comer da árvore do meio do jardim. Era somente uma ordem de Deus ali. Mas a serpente vem falando: é verdade que Deus disse que vocês não podem comer nada? Nada que está aqui? E aí a mulher vai dar a resposta que o inimigo quer. Porque o inimigo não tem todas as respostas. Ele não controla a nossa mente. Mas ele sabe o que a velha criatura gosta. Ele sabe o que a velha criatura gostava de fazer. Ele sabe por onde andamos, por onde estivemos. Ele vive há muito tempo, meus irmãos. Como a gente vê, quando Jesus é batizado e ele é levado ao deserto, ali está ele. Ele não está ali fazendo perguntinhas, mas ele é astuto. Ele fala o que para Jesus? É verdade? Transforma isso aqui, transforma essa pedra em pão, não está com fome? Olha, não está escrito, se você saltar os anjos virá te socorrer? Ele conhece as escrituras sagradas. Ele está aqui também desde o início, meus irmãos. Ele vem para persuadir nós. Ele chega ali exatamente com isso. Ele sabe que algo Deus falou para os homens. Mas o que Deus falou? Não sabia. Mas ele faz uma pergunta à mulher e ele descobre. Ah, então é só essa fruta então. Só que está no meio do jardim. Não, não é muito bem isso que Deus falou. Ele vai contornando a situação. Diz, não, muito pelo contrário. Vocês não morrerão. Os seus olhos se abrirão. E vocês serão como Deus. Então a mulher, ao ouvir isso, que será como Deus, ela reflete, ela olha para aquela árvore, olha para aquele fruto. Que muitos dizem que é maçã. Não é maçã, viu, meus irmãos? Pelo amor de Jesus, tá? Não é maçã. A gente não sabe qual era o fruto. Não sabemos. Sabemos que era um fruto, mas não sabemos qual. Mas ela olha, ela deseja, ela sente que é agradável. Esse é o pecado, meus irmãos. Muitas das vezes o pecado ao nosso olhar, ele é desejável. É agradável. Mas não é de Deus, meu irmão. Não é bom para nós. Isso é o que vivemos hoje com a queda do homem. Infelizmente, é isso que herdamos de Adão. Mas se formos parar para analisar toda a fala de Adão, é engraçado. Por que é engraçado? Porque quando a gente volta em Gênesis capítulo 2, no versículo 23, quando Deus cria a mulher ali, Adão olha para a mulher e ele diz, e o homem disse, esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirada. A gente tem que analisar aqui esse versículo com calma de Adão. Por quê? Porque Deus criou os animais, criou as plantas, criou as árvores, criou tudo, os pássaros, e Adão deu nome a tudo. Tudo foi dado nome por Adão. Mas Adão não tinha sua referência. Adão não se conhecia. Ele conhecia um cachorro e uma cadela. Conhecia ali um cavalo e a égua, tudo. Mas ele não tinha uma referência como mulher. Ele não se conhecia. Ele não conseguia, porque como que a gente se conhece, meus irmãos? Como conseguimos nos conhecer? Tendo referências. Qual é essa referência? Olhando para nós e olhando para outra pessoa. É assim que nos conhecemos. É por isso que quando Deus cria a mulher, ele diz, agora vocês são uma só carne. É uma unidade, onde dois se forma um. E essa mesma unidade a gente vê entre Deus e nós, que tem Deus, o Filho e o Espírito Santo. É uma unidade. E os animais não tem como ser uma unidade. Não existe unidade entre um cachorro e uma cadela se tornarem um. E entre os anjos, dois anjos não se tornam um. Somos nós, seres humanos, criados às imagem e semelhança de Deus. Por isso que somos imagem e semelhança dele. Porque nós, homem e mulher, se torna um. Igualmente como Deus, imagem e semelhança. Mas quando o homem cai, ele perde a sua referência. Ele perde quem ele tinha como referência até então.
que a referência de Adão era Deus. Ele falava com Deus, ele andava com Deus. Ele estava todos os dias na presença de Deus. E quando cria-se a mulher, ele olha para aquela mulher e ele vê o que? O reflexo dele. Pois a mulher foi tirada da sua costela. Ele olha e fala: agora sim, eu me conheço, estou vendo, é osso do meu osso, é carne da minha carne. Ele está dizendo: sou eu, essa é a minha referência. Agora eu me conheço, agora eu sei quem eu sou. Ele agradece ao Senhor pela criação. Mas quando a gente chega no capítulo 3, tudo muda. Aquele diálogo, aquilo que era maravilhoso para estar, a criação do homem e da mulher, tudo vira do avesso. E aí chega a parte que todos nós sempre falamos, conhecemos, a serpente, Satanás, que vem para destruir. O plano dele é destruir. Não está aqui para ajudar ninguém. Pelo contrário, está para destruir e levar mais de nós para o mesmo caminho que ele não conseguirá voltar. Então ele quer tirar todo mundo do caminho do Senhor. E ele vai até a mulher, pois quando Deus falou para o homem, quando na criação foi para ele não comer do fruto, ele não falou para a mulher, ele falou para Adão. E essa informação que Eva tem, que a gente agora chama de Eva, né, que ela vai ter o nome depois da queda que dá o nome a ela de Eva, ela tem a do marido. Então ali no diálogo entre Adão e Eva, Adão deve ter explicado como funcionavam as situações, que ela era auxiliadora, foi criada para ser auxiliadora do que ele já fazia. Amém, irmãos? E a gente, quando lê muitas coisas na palavra de Deus, a gente fala, né, mulher tem que ser auxiliadora do homem, está ali auxiliando, e muitos entendem mal, né? Acha que a mulher tem que ser submissa do homem, tem que fazer tudo para o homem, e não é assim. Desde o início, Deus criou a mulher para auxiliar o que o homem já estava fazendo. Já tem um plano, já tem um destino. E com nós é igual. Porque se o homem está no destino, está no plano de Deus, a mulher é sua auxiliadora. É bênção do Senhor, varoa valorosa, mulher de Deus, temente a Deus. Vai auxiliar o homem nesse caminho. Mas se o homem está desviado, não está no caminho, e quer falar da Bíblia para a mulher, que auxiliadora ela vai ser? De quem? Auxiliando para ir para onde? Para qual destino? Então a gente tem que estar focado em seguir o caminho de Deus, o caminho que Deus determinou para nós. Porque é isso que acontece. A gente vê isso sempre. Até nos dias de hoje a gente vê isso, essas situações de pessoas sendo usadas por Satanás para tirar nós do foco de Deus. Vocês não se lembram de Pedro? Jesus tinha que pagar o preço por nós, meus irmãos. O Cordeiro perfeito tinha que pagar o preço por nós. Ele morreu por mim, por vocês, por todos. O preço tinha que ser pago. Era para ser assim. Alguém tinha que ir lá e ser sacrificado, mas tinha que ser alguém perfeito. E somente Deus é perfeito, meus irmãos. Lembre-se do sacrifício de Deus. Foi uma pessoa perfeita que pagou o preço. Foi alguém perfeito, sem pecado, Cordeiro, planejado desde a criação do mundo. Foi Jesus, o nosso Senhor. Mas, quando ele está seguindo o seu destino, ele sabe que está chegando o seu destino, ele explica aos discípulos: meu tempo está chegando, vai acontecer isso e aquilo, não temam, eu serei entregue, eu vou pagar o preço. E aí vem todo mundo que conhece, famoso Pedro: não vai acontecer isso aí não, vem aqui, ó. Sei que você falou isso aí, não vai acontecer isso aí. Você não vai morrer. E aí Jesus fala o quê? Porque se a gente olhar para os nossos olhos, porque somos parciais muitas das vezes, e a gente sabe que Deus não é. Deus é imparcial. Ele julga de acordo com a verdade. Porque é a verdade que tem que reinar. Ele chega, Pedro está ali dando um conselho, e se a gente olha para o nosso lado e fala, realmente, é um conselho bom de Pedro.
Não, Jesus não deve morrer mesmo, não. Jesus é bom, uma pessoa boa, não tem pecado, por que tem que pagar o preço? Mas era o plano de Deus, o plano perfeito de Deus. E aí Jesus fala o que para Pedro? Afaste de mim, Satanás. Satanás. E se a gente olhar para essa percepção dele chamar Pedro de Satanás, a gente entra em outra percepção diferente, que é a percepção de Judas. Onde Judas chega para entregar Jesus, que vai traí-lo. Ali no monte vem para entregar Jesus. E Jesus olha para ele e fala o quê? Amigo, é com um beijo que você trai o Filho do Homem? É com um beijo que você trai o Filho de Deus? Muitas das vezes a gente fica nessas questões da palavra de Deus, a gente fala, como pode? Pedro tentando livrá-lo da cruz é chamado de Satanás. Judas trazendo-o para a cruz é chamado de amigo. Porque é o propósito de Deus, é o plano de Deus para nós. E a gente tem que ter essa percepção para entendermos que muitas das vezes pessoas serão usadas pelo inimigo. E a gente tem que ter esse diálogo. Por mais que o conselho pareça ser bom, mas está no propósito de Deus para a minha vida? Vai estar agregando no meu propósito que Deus tem para a minha vida? Vai estar me fazendo refletir sobre o que Deus tem na minha vida? Vai estar trazendo eu mais para perto de Deus? Ou vai estar me afastando daquilo que Deus me colocou? O propósito de Deus na minha vida. E aí a gente tem que ter autoridade, igual Jesus, de olhar para a pessoa e falar, afaste de mim, Satanás. Mas muitos de nós não temos, né? Mas pensamos, mas não temos essa coragem, igual foi o nosso Senhor Jesus teve. E a gente olha para a pessoa e faz como Jesus fez com Judas. Ô amigo, realmente, né? É verdade, tem que refletir sobre isso aí, né? Obrigado pelo conselho. Tá bom, vai em paz. A gente tem que tomar cuidado com quem estamos nos abrindo, meus irmãos. Com quem estamos conversando, quem temos no nosso meio, quem temos na nossa intimidade. Quem trazemos para perto da nossa intimidade, do nosso mais íntimo. Jesus tinha 12. Dos 12 tinha 3. E dos 3 tinha 1. Como está sendo o nosso ciclo? Como está sendo a nossa intimidade? Temos que tomar esse cuidado, meus irmãos. E não é um cuidado que eu estou falando que vocês têm que se isolar. Pelo contrário, não é isso. Mas vocês têm que saber quem está caminhando com vocês, junto com vocês, quem que vocês trazem para o íntimo, quem que vocês trazem para suas casas. Não é só porque a pessoa diz, eu vou na igreja, eu congrego na igreja X, eu estou na igreja, que realmente ela está em Deus, que Deus está com ela. Como a gente viu aqui, a leitura de Isaías, muitas pessoas estão vivendo nas iniquidades. E a palavra diz que quem vive na iniquidade não está com Deus. Então a gente tem que tomar esse cuidado, analisar bem as situações, porque essas pessoas vêm ao uso de Satanás para persuadir nós a sair do caminho de Deus, do destino que é nos proposto, que é o reino, o céu, a nova Jerusalém, reinar, estar com Deus, viver com Deus. Mas o inimigo sabe, ele conhece a velha criatura, ele conhece os nossos velhos hábitos. E é aquilo que diz Martinho Lutero, ele diz que quando ele se batizou, ele achou que o velho homem tinha morrido. Mas depois ele percebeu que o velho homem sabia nadar. Que o velho homem sabia nadar. O que quis dizer com isso? Que a velha criatura está todos os dias batendo na porta, chamando você para aquela vida imunda. Por isso que as escrituras nos dizem, vigiai e orar sem cessar, busquem a Deus, não deixem nem um dia sequer sem buscar a Deus, não deixem um dia sequer sem falar com Deus, tenham isso em vossas mentes, busquem a Deus e conforme vocês vivem, façam tudo para a honra e glória de Deus. Mas eu não sei vocês, mas eu posso falar por mim, de mim mesmo. Eu quando me converti, eu digo sempre, eu era convencido. Que não entendia muito bem as escrituras, não entendia muito bem nada. Eu ia na igreja e parecia que
que eu não estava nem sequer perto de Deus. Mas eu ia. Aí foi acontecendo várias situações, várias coisas, e eu me afastei. Eu não queria ir mais nessa igreja. E é algo incrível como Satanás persuade a nós. Porque ele começa a dizer em nossas mentes, colocar sementinhas, como foi dito aqui, sementinhas que vão frutificando. E vão ficando malignas em nossos pensamentos. Dizendo, tá vendo fulano, tá vendo cicrano? Você já não repara mais na palavra, você já não enxerga mais o que Deus está falando. Você começa a enxergar somente o que as pessoas estão fazendo. Começa a olhar para as pessoas. E você não se olha porque a gente é falho. Somos falhos igualmente as pessoas. Falhamos diariamente com Deus. Mas a gente começa a focar mais nas falhas das pessoas, no que as pessoas têm feito, no que tem acontecido. Esquecemos de Deus, da misericórdia de Deus, da graça de Deus. Em vez de auxiliar, em vez de falar com a pessoa, de ajudar a pessoa e nos ajudar também, pelo contrário, a gente aponta dedo. Começa a julgar. E ali quando você vê num cantinho, basta uma faísca para se tornar um fogo ardente. Por que basta uma faísca? Porque o inimigo sabe os seus pensamentos, sabe como você está agindo, sabe como você está sentindo. Você está na casa de Deus, você está na presença de Deus, ali é a presença, a casa de Deus, mas ele percebe que você está bloqueando, você está tendo um coração de pedra, você está se isolando. Ele olha, ele sabe, ele está ao nosso derredor. Pedro vai dizer que o inimigo, o leão, ele está como um leão ao nosso derredor, rugindo como um leão. Ele está feroz, tentando achar uma brecha, somente uma brecha, que ele possa entrar e destruir você, destruir a mim, nos destruir. É isso que ele busca, é isso que ele tem buscado, nos destruir. E a gente tem que tomar cuidado. Temos que estar sempre vigiantes, meus irmãos. E eu estava ali, dessa forma, desse jeito, sentindo exatamente isso. Ele me usou, por quê? Porque ele também tinha os seus ali. Ele também tinha as pessoas ali que não gostavam de Deus, que não estavam com Deus, mas estavam ali também. E essa pessoa veio até mim e jogou simplesmente uma faísca em meu coração. Tá vendo, fulano? Bastou uma palavra para me amaldiçoar todos que estavam ali. E fui ficando cada vez mais gelado, cada vez mais frio. Me afastei dos caminhos. E aquilo, a gente tem um hábito de orar, a gente tem um hábito de ler a palavra, a gente tem um hábito de vir na presença de Deus, de estar na presença de Deus. Mas basta um dia sem buscar, que você parece que não sente mais a falta. Se você está nesse pensamento fechado e você não consegue se abrir, mas abrir com quem deveria, que é com Deus em oração. E a gente quer se abrir com pessoas que estão também machucadas, que estão também com pensamentos assim. Pois quando você vai se abrir com uma pessoa que ela está no Espírito, vive no Espírito, pessoa fervorosa, primeiramente ela vai te dizer: eu não entendo, irmão, mas vamos orar? Vamos orar aqui? Vamos orar? Vamos? Mas quando você se abre com uma pessoa, fala: olha, isso aqui, essa pessoa aí, e a pessoa fala: realmente, essa pessoa aí, ó, já era. E é isso que aconteceu comigo. Então me fechei mais, afastei da igreja, não ia mais aos cultos, não queria. E aquilo para mim foi virando algo secundário em minha vida, em minha casa, em minha rotina. O inimigo estava vencendo, porque ele sabia o que a velha criatura gostava. Ele sabia que eu era julgador. Ele me conhecia. Ele me conhecia. E não precisou de muito. Não precisou de chegar a mim e dizer: lembra as coisas que você fez? Lembra já tantas coisas que você fez? Não, pelo contrário, começou com coisa pequena. Bastou uma fagulha para a minha vida espiritual desmoronar. Eu agradeço a Deus, meus irmãos. Espero que vocês não passem por isso. Mas eu agradeço a Deus que eu tive um pastor e uma esposa que era temente a Deus, que orava pelo lar, que buscava a Deus.
E eles não desistiram de mim. Jesus não me deixou persuadir pelo inimigo. Me trouxe novamente à luz. E hoje em dia eu entendo que basta uma fagulha para que tudo se perca. Para que tudo aquilo que Deus colocou em nossos caminhos, como um propósito divino, se perder. E você simplesmente colocar um tapete por cima daquele buraco. E esquecer. É isso que devemos lembrar, meus irmãos. Não deixar o inimigo trabalhar dessa forma. Saber quem estamos colocando no nosso meio, do nosso lado, e com quem estamos conversando. O que estamos alimentando, meus irmãos. Quando você sente fome, você come comida. Você sente fome, você não vai comer palavras, você não vai falar. Você come comida. Então, quando você se sente mal espiritualmente, você tem que falar com quem? Com Deus, meus irmãos. Com Jesus, em oração. Não é com as pessoas. Não é comendo. Não vai resolver. Estou sentindo que está mal espiritualmente a minha vida. Deixa eu comer aqui uma lasanha. De nada adiantará. Estou sentindo mal espiritualmente. Deixa eu falar mal de alguém. Vai piorar. Ui. Já pensou? A gente tem que ser movido no Espírito, meus irmãos. Mas no Espírito de Deus. Não no espírito enganoso da serpente, de Satanás. Pois ele vem exatamente assim. Nas suas falácias. Porque quando a gente lê a queda do homem e da mulher, a gente vai lendo e vai falando, rapaz, mas realmente, né, não morreram, rapaz. Olha pra você ver, né, tem uma verdade. Olha pra você, tem um fundinho de verdade. Não parece mesmo que está acontecendo o que Satanás disse que ia acontecer? Mas ali se trata da morte espiritual. Pois quando, como eu disse, quando Deus criou a mulher, eles estavam nus. Eles se viam nus. E Adão olha para a mulher, para a criação e fala, osso dos meus ossos, carne da minha carne. Sou eu. Sou eu. E não sentia vergonha. Porque o pecado não existia. Estava tudo certo. Mas ao comerem do fruto, um olha para o outro e fala, tá errado aqui. Tamo nus. Costuram folhas e se cobrem. Se escondem. O mal agora está na mente deles. Abala eles. A desconexão com Deus se perdeu. E é isso que muitos de nós têm vivido hoje. E vivemos hoje. A queda de Adão. Por quê? Hoje em dia a gente está aqui, eu estou aqui. Eu estou fora daqui no trabalho, mas eu estou com um amigo e eu posso falar, eu não conheço o meu melhor amigo. E eu posso dizer a vocês também não conhecem os seus melhores amigos. E eles também não conhecem você. Por quê? Porque a gente agora só se mostra o que devemos mostrar. Nós não conseguimos mostrar tudo. A gente tem um acesso com pessoas, mas não é total. A gente quer mostrar o que podemos mostrar. Não vamos mostrar tudo. A gente esconde. A gente quer esconder, mostrar só coisas boas. Não, estou aqui com a pessoa, mas tem um limite para me mostrar para essa pessoa. E é isso que Adão fez. Quando ele vê ali a mulher, quando eles percebem que estão nus, o que acontece? Fala, não, opa, agora aqui eu já não posso mostrar tudo para ela. Aqui agora já não tem mais a conexão. E a mulher diz o quê? Se você não vai mostrar tudo, eu também não posso. Então aqui agora a gente tem uma ruptura. Uma ruptura entre dois. Aqui agora já não podemos mostrar tudo um para o outro. E é isso que acontece no dia de hoje conosco. A gente não consegue ser sincero, se abrir. A gente vai falar com pessoas, a gente está mal. A gente tem dias que estamos péssimos. Estamos deprimentes. E a pessoa vem falar conosco, a gente não tem a capacidade de falar para ela, ore pela minha vida porque eu também estou precisando. A gente quer falar o quê? Tá bom, meu irmão, orar, vamos orar, estamos aqui, vamos orar. Você ora, mas da boca para fora. Por dentro você está quebrado. E muitos de nós vivemos isso. A queda de Adão e Eva nos dias de hoje. Não conseguimos ser sinceros. Por quê? Com medo da sua reputação. Ah, não, porque eu tenho uma reputação a zelar. Não, porque eu sou líder numa igreja, eu não posso, né? Como que eu sou? Eu sou líder da oração, como que eu vou falar para a pessoa que eu estou passando mal e vou orar por ela? Ah, porque não? Tem limite agora, não posso. Ah, porque eu prego na igreja, eu sou o pastor da igreja. Eu não posso mostrar para eles que eu tenho também problemas. Não, eu sou o intocável. Sou agora aqui o serinho, o anjo de Deus.
Realmente o querubim, querido de Deus, não passo por nenhuma necessidade. Não sei o que eu estou fazendo aqui. Se eu falar para vocês que eu não passo por necessidade, que eu não sinto no meu espírito às vezes, que eu não tenho vontade, nem sequer de orar, eu estarei mentindo. E a verdade não estará em mim. Porque tem dias que é assim, meus irmãos, mas temos que ser sinceros. Tirarmos essa capa de Adão e Eva de nós. E nos mostrar realmente quem somos. Parar de joguinhos, de parecer todo o tempo que é muito espiritual. Vive na espiritualidade que, olha, eu não sei o que ainda está fazendo aqui na terra. Porque já deve ter igual Elias, na carruagem, ó, redemoinho, vai embora. Vai embora pro céu. Porque, olha, bênção, pessoa perfeita. Devia ter pago os pecados por nós, igual Jesus. Somos falhos, meus irmãos. Vivemos dias difíceis. Passamos por momentos complicados. Todos nós temos problemas. Todos nós vivemos dias que parece que o Espírito está pegando e a gente está ali orando e Pai vai intercedendo por todos, estamos ali. Mas tem dias que a gente abre a Escritura e não sente absolutamente nada. Sentimos o vazio em nossa alma. E eu tenho dado graças ao nosso Senhor que eu tenho pessoas que eu posso me abrir. Que eu tenho pessoas, não somente a minha esposa, mas que eu tenho pessoas que eu posso ligar e falar para elas: ore por mim, irmão. Ore pela minha vida. Ore por mim. Isso não me faz de mim uma pessoa menos, uma pessoa a mais. Pelo contrário, me faz de mim humano. Me faz de mim como vocês que estão aqui, filhos de Deus. Semelhança de Deus. Pois foi assim que Ele nos criou, meus irmãos. Mas a gente é uma geração, isso que eu não entendo. A gente é uma geração que paga por terapia para mentir para o terapeuta. A gente paga para ser tratado e a gente mente. A gente não consegue se abrir. Não conseguimos ser sinceros, realistas. A gente é essa geração que paga por terapia para ser tratado, mas chegar na terapia, quando vai falar, é mentiras. Não, porque eu tenho que mostrar aqui só o que eu posso, porque se eu falar para ela disso aqui, ou se eu mostrar isso aqui, certeza que eu vou ser julgado. Você está pagando pelo quê, então? Mais fácil ir num bar, então. Se desvia de uma vez. Quer tratamento, irmãos? Venha aos pés de Jesus. Quer tratamento, irmãos? Seremos sinceros. Se postamos diante de Jesus, falamos a verdade. Pois é assim que Jesus diz. Jesus diz exatamente isso para os fariseus. Em João 8,44. Vocês são filhos do diabo. E a verdade não está em vocês. Vocês são mentirosos. São filhos do diabo. E se Jesus diz isso para os fariseus que estão ali, por eles mentir, eles são filhos de Satanás, o que somos então se mentimos? Se a gente não consegue ser sincero, não conseguimos nos abrir mais com os irmãos, queremos aconselhar, mas não somos aconselhados, damos exemplos, conselhos, mas parece aquele ditado, né? Falo o que eu digo, só não faço o que eu faço. Que falácia vivemos, irmãos. O inimigo tem ganhado cada vez mais pessoas. O inimigo tem ganhado e arrastado cada vez mais pessoas. E pessoas que não se dão conta. Pessoas que estão na igreja. Pensam que são filhos de Deus, mas têm se perdido por causa dessas tentações do diabo. Elas têm se escondido no véu de Adão. Elas não estão vendo que Jesus rompeu o véu. Já não existe mais separação entre nós e Deus. Tudo agora é através de Jesus. Mas elas não conseguem ser sinceras nem com Deus. Mesmo sabendo que Deus nos conhece. Não conseguimos. Pessoas que chegam nos pés de Jesus, no templo de Jesus, na igreja de Jesus. Elas erguem a mão para cima. Louvado seja Jesus. Aleluia. Por dentro, um véu. Não se quebrantam. Não choram. Não sentem remorso por aquilo que vivem. Continuam fazendo exatamente a mesma coisa que Adão fez. E muitas das vezes, pior, faz exatamente o que Adão exatamente fez. E quando Deus fala para Adão, que vê, fala: Adão, cadê você? Cadê você? O encontro diário com Deus no jardim. Adão se esconde. Ouve a voz de Deus e os dois se escondem.
E quando Deus fala, Adão, cadê você? Ah, ouvi a sua voz e me escondi. Porque eu estava nu. Porque agora eu conheço as minhas falhas. Porque agora eu me conheço realmente. Quão maligno eu sou. Porque é isso, meus irmãos. Ali é uma reflexão para a gente entender como será no paraíso. Estaremos na presença de Deus. Não sentiremos isso. Seremos como quando foi Adão e Eva criados. A imagem e semelhança de Deus. Uma unidade. Quando olhamos para Deus como uma referência. Como olhamos para Jesus tendo a nossa referência. Mas na queda, vivemos a referência de Satanás. Olhamos para Satanás. Vivemos o caminho de Satanás. E ali, quando Deus fala com ele, por que está escondido? Cadê você? Ele fala, porque eu estava nu, ouvi sua voz. E aí Deus fala para ele, quem te disse que estava nu? Por acaso comeu do fruto da árvore? E Adão faz o quê? Isso é muitos de nós fazemos. Foi a mulher que você me deu. Automaticamente joga o peso da sua culpa, a sua responsabilidade, a nossa responsabilidade nos braços de Deus. Como para dizer, o culpado é você. Eu não tenho culpa. Não é isso que muitos dizem? Vocês nunca ouviram a frase? Quando a gente fala, somos pecadores. Mas Jesus pagou o preço. Voltemos, conhecemos Jesus, busquemos Jesus. A gente fala, mas eu não estava com Adão, não era Adão? Quem comeu foi Adão, não foi eu. Essa culpa não é minha. É exatamente o que Adão faz. Joga o culpo, terceiriza a sua culpa sobre a mulher. Só que ele esquece que não foi para a mulher que Deus falou. Para guardar o jardim. Para vigiar o jardim. Deus não falou com a mulher. Você não deve comer da árvore que está no meio do jardim. Daquele fruto você não vai comer. Ele falou, foi para o homem. É por isso que a gente fala, é por isso que a gente trata no ministério de homens. A responsabilidade de um homem em seu lar, na sua casa. Porque Deus criou o homem para vigiar, para proteger o seu lar. Mas muitos lares estão sendo perdidos por quê? Porque é o contrário. As mulheres estão protegendo. As mulheres oram, as mulheres buscam mais. Os homens não querem saber. E é isso que a gente está tentando trazer. A distorção daquilo que Satanás vem planejando, buscando. E tem ganhado cada vez mais espaço, infelizmente. Por isso que a gente tem que orar mais pelas pessoas, interceder mais pelas pessoas. Buscar entender mais os motivos, as razões pelas quais elas estão passando por aquilo. Porque quando a gente terceiriza o problema, quer dizer que a culpa não é nossa. Quer dizer que o responsável é quem? É Deus. Jogamos a culpa em Deus. Sendo que fomos avisados. Muitas das vezes a gente vai falar para a pessoa, eu não sei. O erro que eu tenho, aquilo que é mais difícil na minha vida, talvez eu vou falar para vocês e vocês vão dizer, mas isso para mim é tranquilo, é fácil. Eu não tenho problema nessa área. E eu falo, louvado seja Deus. Mas quando você vai falar do seu problema, do seu lugar, do espinho da carne que você tem, e eu vou dizer, isso para mim é fácil. Então a gente tem que ver a perspectiva da nossa vida através de nós mesmos. E não através dos outros. Não é só porque a pessoa fala palavrão e você não fala que você é bendito de Deus e ele é maldito de Deus. Porque você também tem suas áreas a ser tratado. Você só não se abre. Você só não quer se abrir, tem um limite para mostrar. Ah, eu tenho algo para zelar, eu tenho que zelar, minha reputação está em jogo. Se eu me abrir, tudo acabou, desabou. A gente não entendeu até hoje que a gente tem que ir. Jesus, Deus nos conhece. Deus nos conhece, meus irmãos. As Escrituras falam isso do início ao fim. Sejam verdadeiros. Sigam os meus passos. Deus vai dizer que a gente tem que ser anjo, assim como a gente tem que ser santo. Como Deus, Jesus foi santo. A gente tem que ser santos. Paulo vai nos dizer, vai escrever, sejam seguidores de Cristo, assim como eu sou. Sejam meus imitadores. Olha a responsabilidade que Paulo traz para cima dele. Sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Mas a gente, na nossa inferioridade,
nossa mente pequena, na minha principalmente. Não, porque tem limite. Se eu falar que eu passo por problemas espirituais, acabou. O que vai ser de mim? Mas não, irmãos, temos que ser sinceros, porque Deus nos conhece. E Deus quer pessoas sinceras. Deus quer pessoas quebrantadas. Deus quer pessoas fervorosas, mas pessoas, acima de tudo, sinceras. Assim, como eu sempre trago, Asaf, chefe dos cânticos, Salmo 73. Asaf, o chefe dos cânticos, louvava, entoava sons a Deus. Era na época de Davi, estava com Davi. Ele era o que orquestrava aquilo que ia subir, o clamor a Deus. O que a gente fala assim, abrir um ambiente, preparar o ambiente. Asaf era o que preparava o ambiente. Mas Asaf, nos seus pensamentos, começa a ter um pensamento, distúrbio da palavra, distúrbio dele mesmo, distúrbio dos caminhos. E começa a reparar nos ímpios. E começa a ver as prosperidades, que os ímpios estavam felizes vivendo a vida que vive. Estavam prosperando. Olha a vida, olha o que estão fazendo, olha para mim, olha eu. E é isso que o inimigo faz. Desvia o nosso olhar. Desvia a nossa referência. Mas Asaf, ele não fala, ele pensa. E depois, mais na frente, ele vai falar, ainda bem que eu só pensei, mas quando eu adentrei o lugar, o templo de Deus, ali eu entendi para onde eles vão, para onde eles estão indo e para onde eu irei. É isso que temos que entender. Não é sobre os outros, é sobre nós. É sobre nós. A Escritura vai dizer que salvação é individual. Salvação não é em grupo. Salvação não é em conjunto. É individual. Quando Jesus vai pregar, ele fala, eu vim para trazer espada. Eu vim para trazer divisão, onde vou colocar um filho contra o pai, a mãe contra o filho e a sogra contra o genro. Ele vem trazer divisão à espada, porque alguns iam aceitar Jesus, iam buscar e outros tentariam persuadir. Essa é a divisão. É isso que vivemos hoje. A gente tem na nossa família pessoas que dizem que cara maluco, que cara doido, por que ele vive essa vida? Muitos dizem hoje em dia, todos nós somos religiosos, meus amigos, todos nós somos, mas as pessoas falam que é muito religioso, tudo é pecado, tudo não pode, porque não pode isso, porque... Quem disse que não pode? Nós podemos, mas nem tudo convém, tudo tem um limite para nós, não é proibido, mas para que você vai fazer? Só porque fulano faz? Só porque ciclano faz? A minha mãe falava isso pra mim. Eu ia dar um exemplo, quando eu chegava em casa, diante de escola, não tinha feito algo, porque eu estava com os amiguinhos. E eu falava assim, minha mãe falava, porque você não fez o dever de casa? Eu falava, mas também fulano não fez. Eu falei, você não é fulano e você não é ciclano. Você não é eles. Você não toma jeito pra você ver não, moleque. E hoje em dia eu entendo perfeitamente a fala da minha mãe. Eu entendo perfeitamente o que Deus tem dito para nós nos nossos tempos. Tomem cuidado com as vozes que vocês estão ouvindo. Tomem cuidado com a referência que vocês estão seguindo. Parece de Deus. Tem até aquele meme agora, né? Sabor de Deus. Mas não tem nada de Deus nisso. Não tem nada de Deus colocado nisso, meus irmãos. Cuidado, viu? Cuidado. Cuidado com quem temos gastado o nosso tempo, gastado tudo de nós. Porque as pessoas estão aqui sendo usadas e a gente tem que ter o discernimento de espírito, buscar o discernimento de espírito para aconselhar essas pessoas e aconselhar nós mesmos também. E quando alguém vem e persuade nós no espírito e a gente acaba caindo na cilada do inimigo, que a gente possa ter reflexão, arrependimento, quebrantamento e voltar e falar, olha, eu pequei. Olha, eu errei. Chega na pessoa e fala com a pessoa, eu errei, quero orar, ora por mim, ora pela minha vida. Não alimentem a semente do caos em vossas vidas. Não alimente aquilo que Satanás tem colocado no caminho de vocês. Pelo contrário, busquem se alimentar daquilo que Jesus tem nos ensinado. Busquem aquilo que Jesus tem pregado.
Sejamos aquilo que Jesus tem colocado em nossos corações. Que nós somos sal da terra, luz do mundo. A gente está aqui para trazer luz, meus irmãos, não trevas. Estamos aqui para apoiar as pessoas, para que elas venham a ver a luz, mas não para que elas venham a ver através de nós as trevas. Que elas não venham a conhecer Satanás através de nós que proclamamos Jesus, através de nós que dizemos que somos filhos de Deus, mas parecemos mais filhos do diabo. Mentimos, enganamos, persuadimos as pessoas a fazerem o mal. Sabe, muitas das vezes a gente não é sincero. Muitas das vezes não somos sinceros. Muitas das vezes vivemos isso que Adão viveu. Passamos por isso que Adão viveu, que a queda fez. Não nos abrimos. Tudo tem um limite. Mas que a gente não tenhamos esse limite para Deus, meus irmãos. Pois de nada adianta. Deus nos conhece. Deus nos conhece. Que o Espírito Santo, aquele Espírito Santo que a gente diz que vive, que somos os templos do Espírito Santo, que Ele possa vir dar discernimento, que a gente possa se arrepender. E que a gente entenda, em Efésios, capítulo 6, versículo 12, que a gente entenda isso. Que isso aqui é muito bom para nós, para todos nós que estamos aqui. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Não é contra pessoas a nossa luta, meus irmãos. Não é só porque a pessoa está sendo usada por alguém que você tem que lutar contra ela. Pelo contrário, é contra o diabo, é contra os demônios, porque ela está sendo usada. E que a gente possa ter esse discernimento. Acredito que muitos de nós não, mas eu tenho esse discernimento porque um dia eu fui usado pelo diabo. Eu fui usado para atacar, eu fui usado para ferir. E eu sei como é ser usado. É achar que a gente tem razão, é achar que eu estou certo, é achar que eu sou sincero demais. Mas eu não demonstro nada de Jesus nas minhas falas. Nada. É isso que eu fazia. Não, eu estou sendo sincero demais, porque isso é uma qualidade. Mas e o amor de Cristo? Onde Jesus vem, tem uma adúltera. Uma adúltera. Tinha que morrer apedrejado. Mas cadê o homem que adulterou com ela? Trouxeram só para incriminar Jesus. Queriam testar Jesus. Jesus fala, quem não tem pecado, que atira a primeira pedra. E a Escritura vai nos dizer, dos velhos aos mais novos, foi se retirando todos, sobrando somente ela e Jesus. E Jesus diz o quê? Vá e não peques mais. Vá e não viva mais essa vida. Não seja usada mais pelo inimigo. É o que Jesus fala para nós todos os dias. Não faça isso que você fez, isso que machucou, isso que está te machucando. Que você não seja usado para ferir as pessoas, mas que você seja usado para sarar as pessoas, para sarar as feridas das pessoas. E se você está machucado, que você seja curado, que você seja tratado em Cristo. Mas que não vá ferindo as pessoas. Porque Jesus veio trazer para nós, meus irmãos, restauração. Trazer vida. É isso que Jesus veio trazer para nós. Mas hoje, nos dias de hoje, mesmo a gente sabendo da restauração que Cristo veio trazer, que é a graça nos basta. Tudo é através das graças. Tudo é através da graça de Deus. A gente vive na graça de Cristo. Mas muitas pessoas têm persuadido também as outras pessoas por essa graça, através dessa graça. Falando, não é suficiente. Não, porque o sacrifício não foi perfeito. Falta ainda. Não falta nada, meus irmãos. Eu venho aqui dizer para vocês que a Escritura diz que o sacrifício de Cristo foi perfeito. O Cordeiro perfeito foi morto em nosso lugar. No meu e no seu. Pagou os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas transgressões. Foram pagos na cruz. Então vivemos na luz. Carreguemos a nossa cruz. Andemos com Cristo. Seguimos o exemplo perfeito, que é Cristo. Não somos perfeitos. Sabemos disso. Mas temos um exemplo perfeito a ser seguido. Que é Cristo. E que possamos diariamente se arrepender. Se a gente tem algo para consertar, que possamos nos consertar. Que não deixemos o inimigo falar em nossas mentes, persuadir que a gente tem razão quando ferimos, quando machucamos. Porque talvez no início da conversa, você e eu tenham a razão. A gente está com a razão, mas a partir do momento que a gente aponta a faca, a gente aponta o dedo, a gente quer maltratar, a gente já perdeu a razão.
a gente está sendo usado pelo diabo. Então a gente não reflete Cristo nos nossos atos. Que possamos cada dia mais refletir Cristo. Na nossa fala, no nosso modo de viver. Tem dias que é turbulento, meus irmãos. Mas Cristo é o exemplo perfeito. A Epístola aos Colossenses, capítulo 1, versículo 13 e 14. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Tudo Cristo carregou. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19, vai nos dizer: sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que nós fomos resgatados da vida inútil que seus pais lhe legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Cristo é o nosso exemplo. Cristo é a nossa pedra angular. Cristo é a nossa base, meus irmãos, é a nossa coluna. Cristo é quem devemos seguir. E a segunda epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Se estamos em Cristo, estamos vivendo em Cristo, somos nova criatura. Aquilo que fizemos, aquilo que fomos, já não somos. Somos novos, renovados em Cristo. Ele pagou um preço altíssimo, cada um de nós aqui, meus irmãos. Pagou aquilo que muitos de nós não teriam nem sequer coragem de mencionar. Ele morreu por um cara como eu, por uma pessoa como eu. Quando eu olho para esse amor de Deus, eu fico impactado, porque eu olho para mim mesmo, um pobre, inútil, desgraçado, sem a graça de Deus que eu era. Eu me quebranto inteiro por saber que Ele pagou o preço por mim. Uma pessoa que ao meu olhar, antigamente, eu olharia e falaria, se estivesse na beira da morte, merece morrer. Mas Jesus me resgatou. Jesus nos resgatou, meus irmãos. Ele viu em nós aquilo que nem nós mesmos conseguimos ver. E hoje estamos todos aqui dando exemplo, testemunho do caminho que estamos seguindo. Que é nele, é através dele, e por ele, e para ele. Nada por nós. Nada nunca será por nós. O dia que estivermos fazendo algo por nós, Cristo não está em nós. Gálatas capítulo 1, versículo 10 vai nos dizer: por acaso eu busco o favor dos homens? Se eu vivo pelos homens, não vivo como por Deus. Por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Deus. Irmãos, não conseguiremos agradar todo mundo. Mas tem uma pessoa que a gente tem que buscar sempre agradar, que é Deus. É Jesus. É o nosso Salvador. É o nosso Senhor. E todas as outras coisas, meus irmãos, virá com o tempo dele. Porque tudo é para ele. E a reflexão que fica aqui para nós: qual é a sua referência? Jesus é a sua referência? Ele está sendo a sua referência? Hoje Deus fala para nós, meus irmãos, como os filhos dele, para seguirmos firme no caminho de Cristo Jesus. Que olhemos mais para Cristo, meus irmãos. Que busquemos mais Jesus. Que busquemos agradar a Ele. Pois Ele é bendito de todas as coisas. Amém, meus irmãos? Amém. Louvado seja o nosso Senhor. Glória a Deus. Gostaria de chamar o irmão Ricardo aqui para orar por nós, amém? Amém, irmão. Amém, que palavra maravilhosa. Que Deus nos abençoe.
Ele nos deu um espírito. Ontem estava ministrando sobre Colossenses capítulo 3 e lá fala sobre o amor de Deus e quando nós conhecemos a Cristo. Lá na palavra diz que nós temos que nos revestirmos de amor, de graça, que são essas referências que nós vamos passar como cristãos. Qual que é a sua referência hoje? Eu queria que os irmãos se levantassem, se colocassem de pé, fechassem seus olhos e dirigíssemos as nossas orações mediante essa palavra. Qual que é a sua referência? Lá no Egito, quando veio as 10 pragas, Moisés instruiu o seu povo para que tivesse uma marca, que as pessoas comessem do cordeiro, e a segunda marca foi o sangue colocado na porta. E quando aquele espírito de morte passou ali, as duas referências que o espírito da morte não entrasse naquele lugar eram as pessoas que comeram o cordeiro e o sangue que estava na porta. Lá em Atos, no capítulo 1, Jesus, dando as suas instruções, fala que João veio para batizar com a água, mas em poucos dias as pessoas iam ser batizadas no Espírito. É esse Espírito que habita dentro de vocês. Vocês não precisam buscar em igreja, vocês não precisam buscar em lugares. Ele habita dentro de cada um de vocês. E Ele está aqui hoje. Só basta você tem um acesso direto com Deus. Hoje é um culto de Santa Ceia, mediante essa palavra. O que é preciso ser mudado dentro de ti? Já o véu foi rasgado. Você tem acesso, tem contato direto com Deus. Por isso hoje, se tiver alguma coisa que você precisa mudar, a oportunidade está aqui. O sangue de Cristo e o pão é o Cristo vivo que está aqui hoje. Ele quer se reconciliar contigo hoje. Se você precisa dar o perdão para alguém, coloque isso no altar de Deus. Se você precisa pedir perdão, peça perdão. Se você precisa liberar o perdão, perdoe. Para que a sua caminhada com Cristo seja refletida, não aquilo que você fala, mas aquilo que você vive. Pai, nós oramos aqui hoje, Senhor, nesse culto de Santa Ceia, Senhor, nós colocamos todas as causas, Senhor, no Teu altar, Pai. Reconhecendo que somos falhos, Senhor. Mas o Senhor é o Deus poderoso que pode nos transformar, pode nos moldar, Senhor, a partir do momento que nós abrir a porta dos nossos corações, Pai. É essa marca, Senhor, é essa marca que nós levamos dentro de nós, esse Espírito, Pai, o qual o Senhor deu a sua vida por nós antes mesmo de nos conhecer, sabendo que nós íamos pecar, sabendo que nós íamos falhar. E o Senhor é tão misericordioso, Senhor, que nós, como seres humanos, nós sabemos que ainda vamos continuar falhando, Pai. Mas os nossos pecados, Senhor, eles não podem ser os mesmos, Senhor. Os nossos pecados, Senhor, aquele pecado que nós temos, Senhor, que cada um no seu íntimo sabe o que é preciso ser mudado, ele precisa ser dado um ponto final nisso, Senhor. O coração duro, o perdão, eu não sei porquê, Pai, mas pessoas aqui precisam liberar perdão hoje, Senhor. Que o Espírito Santo venha incomodar, Senhor. Que o Senhor venha, Pai, colocar isso no seu coração, Pai, para que se inicie uma caminhada, Pai, que tudo aquilo fique para trás e que comece do zero, Senhor. Que esse culto de Santa Ceia hoje, Senhor, encoraje para que ela venha tomar essa Santa Ceia colocando um marco, colocando um renovo, colocando um início nas suas vidas, Senhor. Para que as nossas vestes sejam limpas, Pai. Que a partir do momento quando nós fazemos essa aliança, comemos do pão e bebemos do Teu sangue, Pai, nos limpe, Pai.
para que possamos caminhar contigo, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por esta mesa, por essa oportunidade que o Senhor está nos dando aqui. Não sabemos qual será a próxima Santa Ceia, Pai. Se é aqui ou se é em outro lugar, Senhor. O Senhor é que sabe, Pai. Mas hoje, nesse dia de hoje, nós queremos celebrar, Senhor. Queremos o Teu perdão, a Tua misericórdia, Pai. E nos faça, Senhor, um renovo. Que o Senhor venha limpar, Senhor, as nossas vestes, Pai. Para como aquilo que o Senhor quer, Pai. Para que possamos caminhar com as vestes limpas, Pai. Para que possamos ser referências de Cristo no nosso trabalho, na nossa casa. Que a paz e o amor de Cristo, Senhor, continue permanecendo dentro de nós. Que o Senhor venha trazer com que possamos, os nossos conflitos internos, Pai, eles possam ser lavados, Senhor, com o Teu amor e com a Tua graça. Essa é a nossa oração, que nos dirigimos a Ti, Senhor, sem muitas coisas, que nós somos pessoas simples, numa oração simples, mas um coração cheio, Pai, de amor para Te dar. Porque nós estamos aqui hoje, Senhor, num domingo, o qual tiramos esse tempo para Ti, Senhor. É esse Deus que nós buscamos, para louvar e adorar. E muito obrigado, Pai. Muito obrigado por cada um que está aqui hoje, por essa oportunidade que o Senhor está nos dando. Em nome de Jesus. Amém.